Boa noite, professor. Hoje eu trouxe aqui um case previsto decorrente do recurso especial 2186558 do Rio de Janeiro, em que eu acho que a gente consegue fazer uma análise bastante completa e profunda das aplicações aqui, principalmente da teoria do Charles Taylor, mas também com aplicações e com interpretações aqui de Holmes, Hart e Dworkin, e ao final sobre a teoria da norma e teoria da ação trazida aqui por Lopes, né? Então, aqui com o título Cláusula Explícita ou Realidade Prática. O que aconteceu nesse case? Então, em 1998, uma família ela contratou um plano de saúde familiar com a Amil, e o contrato ele tinha uma cláusula, essa 3.3.2, que mandava excluir o filho dependente ao completar 25 anos. Então, isso deveria ser exercido pelo plano de saúde, até mesmo sem notificação. Porém, o que aconteceu é que os dois filhos passaram dos 25 anos e a Amil não fez essa exclusão. Continuou cobrando ali mensalidade, continuou autorizando consultas e exames por cerca de 5 anos. Quando, em 2020, ela fez uma auditoria interna e ela identificou de que havia esses beneficiários acima de 25 anos e fez a notificação para a exclusão. Note-se que aqui a gente está falando que essa exclusão ela aconteceu durante a pandemia da Covid-19. O que aconteceu? Em primeiro grau, o juiz ele julgou o procedente, isso foi mantido também em segundo grau, falando que a cláusula ela é um termo aplicável independente da notificação e que os autores eles tinham pleno conhecimento do limite quando fizeram a assinatura do contrato lá em 1998. Ou seja, falando que a regra ela é válida e que o consumidor ele sabia. Em segunda instância, o tribunal ele manteve, falando também da clareza e objetividade da norma e de que não houve nenhum tipo de abusividade. Ou seja, o foco tanto de primeira e segunda instância é sobre a validade e a clareza do texto previsto aqui dentro do contrato. Quando isso vai para o STJ ele dá provimento, olhando principalmente aqui para a conduta da operadora, que ao longo dos anos fez nascer o direito dos beneficiários permanecerem, e que houve uma ampliação aqui do conteúdo obrigacional mediante o surgimento de prática de uma conduta não prevista no contrato. Aqui realmente surge as figuras da suprécio e da surrécio, uma vez que a operadora ela perde o direito de excluir e o beneficiário ele ganha o direito de ficar. E ainda houve dano moral em relação a por ter ocorrido durante a Covid-19. Um ponto importante é que os autores eles não estavam pedindo aqui que fosse feito um novo plano para os filhos, para os subsidiários. Não, o que ele estava pedindo é que os filhos não fossem excluídos do contrato original ali de 1998. Quando a gente olha para Taylor, a gente consegue muito ver a aplicação de que o sentido ele não está simplesmente cravado no texto da norma, mas sim na prática de quem utiliza. Então, aqui até seguindo um pouco aquele exemplo que ele traz de Wittgenstein, eu já não sei mesmo o nome do forasteiro, de olhar para a seta e seguir para um lado, nesse caso especificamente, eu acho que uma frase que resume bastante é que obedecer a uma regra é uma prática. Então, o que dá sentido à regra é um pano de fundo, um conjunto de usos compartilhados que normalmente nem está escrito. Então, o que aconteceu aqui que foi que nas instâncias ordinárias fizeram exatamente aquilo que Taylor critica. Então, quando o juiz ele diz ali que trata-se de um termo aplicável, independente de notificação, e quando o tribunal ele repete, dizendo que a cláusula é clara e objetiva, que o consumidor tinha pleno conhecimento, eles estão lendo a cláusula como uma representação isolada, que se aplica sozinha, bastando que exista e que a pessoa conheça. Ou seja, é a leitura do forasteiro, alguém que tem o texto na mão, mas que está de fora da prática. Taylor chama isso de intelectualismo. O STJ, ele já faz o oposto. Então, quando ele reconhece a ampliação do conteúdo obrigacional mediante o surgimento de prática de conduta não prevista no contrato e que dali nasceu um direito, ainda que não pactuado originalmente, o tribunal está dizendo, olha, o que dá sentido para essa cláusula não é o texto isolado. São 5 anos de convivência, de cobrança, dos atendimentos que foram prestados, das consultas. Então, essa prática é o pano de fundo. É ela que fixa a regra na vida real. E é isso que passou a significar. Então, para o STJ, e aqui muito casado com a visão de Taylor, ainda que eles não citem isso nominalmente, o que aparece sendo como um desvio, na verdade, é uma fidelidade. Só que não uma fidelidade à letra, mas à prática em que as próprias partes construíram. Então, a surresto, né, esse direito que surge da conduta, é o nome jurídico justamente desse movimento. Quando a gente fala aqui dos demais autores, então, para Holmes, as primeiras instâncias, né, fazendo uma leitura aqui das decisões de primeiro e segundo grau,
Eles identificaram o autor, na verdade, naquela característica de homem mau, na teoria que o Holmes traz para a gente. É, quando elas dizem que o consumidor tinha pleno conhecimento de que seria excluído, que reduzem uma relação de 5 anos construída ali com esse pagamento das parcelas, mas também com atendimento médico, há um cálculo de risco, olha, você sabia da regra, então a consequência se aplica, elas estão olhando para o autor e ali vendo essa conduta como, na verdade, uma conduta do homem mau. O STJ ele já recusa isso, ele fala que a conduta da operadora criou uma expectativa legítima, que é coisa diferente de simplesmente prever se o gatilho ia ser puxado ou não. Quando a gente está falando de Hart, e aqui muito nessa visão de textura aberta, então quando a gente fala do princípio da boa-fé, da possibilidade, que não tem um contorno fechado, a gente tem um núcleo muito claro e a gente tem uma zona de penumbra. Esse processo, ele navega aqui pela zona de penumbra, principalmente porque a gente teve três respostas, né? Apesar de a primeira e a segunda instância elas serem bastante condizentes entre si, e a segunda analisando também sobre o critério da abusividade, é, o STJ ele já traz uma visão diferenciada. Então, justamente essa textura aberta que acaba aparecendo. Então, as instâncias que trataram o consumidor como quem só é obrigado a conhecer o termo e submetia, difere do STJ que trata como alguém que tem uma expectativa devida, de um ponto de vista de quem participa da relação, e não de quem só observa a relação de fora, que seria ali uma crítica à primeira e segunda instância. Quando a gente fala em do working, né, ali olhando até o seu princípio de regra contra regra e integridade, a cláusula é uma regra. Então funciona não tudo ou nada. Completou 25 anos, exclui. E a boa-fé é um princípio. E para o STJ, isso acabou preponderando. Então o STJ ele fez o princípio vencer a regra literal e até com um ônus reforçado. Olha, visto que durante esses 5 anos de conduta e numa linha de precedentes da própria corte, não haveria motivos aqui para fazer a exclusão. Inclusive, deve-se preservar a relação, mantendo os beneficiários sobre o plano de saúde. E aqui é um ponto importante de que o STJ notou de que as primeiras instâncias, primeira e segunda instância, se respaldaram num RESP, que é o 348-105 de São Paulo, que aparentemente servia aqui ao entendimento deste caso concreto. Porém, este RESP, ele, na verdade, ele fala sobre a possibilidade do dependente obrigar a operadora a fazer um contrato individual, que não é o pedido que está sendo discutido aqui. O que está sendo discutido aqui é o não exercimento, o não exercício da cláusula que não foi exercida pelo plano de saúde, e com isso criou-se uma expectativa dos beneficiários de que essa proteção, de que esse contrato seria também mantido para eles. Então, também houve aqui uma correção, inclusive dos precedentes, e aí com isso o STJ ele restaurou a integridade, escolhendo aqui uma linha de precedentes que realmente se encaixava aqui aos fatos do processo, né, e não a um que aparentemente poderia se adequar e que na prática se tratava sobre outro aspecto. Quando a gente fala aqui de Lopes, a teoria da ação, então o texto de Lopes ele descreve um deslocamento na teoria do direito. Então ele fala que de um lado existe a teoria da norma, que é o direito como objeto, a norma ela é válida ou não, ela estuda a sua origem, ela vê o que ela diz, e do outro lado existe a teoria da ação. Ou seja, o foco ela sai do texto e vai para a conduta, para as razões pelas quais as pessoas agem. Então, acho que a frase de Lopes aqui é decidir é agir. Então, que eu acho que faz muito sentido a gente trazer para esse caso. Por quê? Porque as instâncias originárias, elas ficaram na teoria da norma. Então, elas acharam a cláusula válida, confirmaram que o consumidor conhecia, e aplicaram ela. O STJ, ele já foi por uma teoria da ação. A conduta reiterada gerou a norma. Então, isso fica bem evidente durante o voto, em que fala que a ampliação do conteúdo obrigacional, mediante o surgimento de prática de conduta não prevista no contrato, é a teoria da ação em seu estado puro. É aquilo que obriga, não é o texto, mas em si, não só o texto, mas a prática em si. E aí, um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar olhando aqui, que nesse caso a gente teve um fato bruto, né, que são os 5 anos de boletos emitidos, pagos e serviços prestados, e esse fato bruto, ele lido sob uma regra, que seria a boa-fé objetiva, o artigo 422 do Código Civil, se torna um fato institucional, ou seja, o direito de permanência, surrexo, é o que exemplifica aqui o esquema do X contra Y, né? O X conta como Y. Então, a prática reiterada conta como uma nova obrigação, que é exatamente o que aconteceu nesse caso. Então, aqui fazendo uma conclusão, a gente consegue notar que as instâncias ordinárias, elas ficaram na teoria da norma,
elas se mantiveram ali sobre a letralidade do que havia sido previsto no contrato em 1998, colocando sob a responsabilidade dos contratantes o conhecimento de que sabia que os beneficiários, né, os dependentes, ao fazerem 25 anos, seriam excluídos do contrato, porém, o STJ, olhando principalmente pela teoria da ação e aplicando também a teoria de Taylor, ainda que indiretamente, olhou para o que aconteceu após os 25 anos e que não houve o exercício do plano de saúde. E com isso, notou-se que criou, na verdade, aqui uma expectativa e um direito dessas pessoas de permanecerem contratadas com um plano de saúde. Então, aqui a conduta em si, após os 25 anos, o não exercício da exclusão, que era assim prevista em contrato, gerou aqui uma nova norma que foi aplicada a este caso pelo STJ. Eu acho que isso acaba finalizando aqui toda essa análise, principalmente focada aqui em Taylor e em Lopes, sobre esse case especificamente. Muito obrigado, professor.